Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo os melhores palpites para essa sexta-feira, dia 2 de maio, vamos pra cima. Galerinha, deu green, nosso bilhete da quarta-feira, galerinha. Acertamos no nosso bilhete da quarta-feira o Barcelona com empate e mais do que 1.5 gol na partida, né? O jogo foi 3-3. E galerinha, acertamos a vitória do Botafogo. Botafogo venceu só de 4-0, beleza? Green no nosso bilhete da quarta-feira. E galera, nosso bilhete da quinta-feira, né? Estão nos jogos aqui da Copa do Brasil, que ainda vai começar agora à noite, beleza? A gente comenta dele aí no próximo vídeo, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galera. E como participar, galera? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galera. Beleza? Galerinha, falando dos palpites, né? Que ficou faltando falar, né? Na quarta-feira, galerinha, ficou faltando falar do Botafogo, né? Já falei. Deixei aí o Botafogo para vencer, venceu. O Botafogo para vencer, marcar mais que 1.5 gol, bateu. O handicap asiático com menos 1,5 contra o Botafogo, bateu. Acertamos tudo. Jogo do Palmeiras, galerinha, acertamos somente o fora com empate anula, né? O Palmeiras venceu fora de casa, que era o nosso palpite mais arriscado. Jogo do Inter Miami, galerinha, acertamos o jogo acima de 1.5 gols, que era o palpite mais provável, beleza? Já que nos jogos, galerinha, falta ainda, né? Falta aqui CSA e Grêmio, galerinha. Aqui deixei jogo acima de 1.5 gol, bateu, que foi o palpite mais provável, beleza? Novo Horizontino e Corinthians, aqui acertamos todos os palpites, né? Deixei jogo abaixo de 3,5, bateu. Dupla chance do Corinthians, bateu também, beleza? E jogo do Paysandu contra o Bahia, deixei aqui jogo abaixo de 3,5, bateu. E deixei fora com empate anula, que bateu também, beleza? Acertamos todos os palpites aqui. Já nos palpites da quinta-feira, galerinha, Clube Bruges e Urgente, né? Aqui acertamos tudo, vitória do Clube Bruges para vencer e marcar mais que 1.5 gols, acertamos tudo. Aqui, galerinha, o Nottingham contra o Brentford, né? Aqui acertamos somente o jogo acima de 1.5 gols, o Nottingham decepcionou, né? O Nottingham que precisava da vitória para ficar entre os 6 primeiros e ficar nos 5, né? Melhor falando, os 5 primeiros que tem a vaga para a Liga dos Campeões, mas acabou vacilando, perdeu, deu zebra. Aqui zebrou, galerinha. Vasco e Operário, né? Vai bater no nosso palpite, né? Que é dupla chance no Vasco, beleza? Atlético de Bilbao e Manchester United, né? Vai bater no nosso palpite mais provável, né? Que é o jogo abaixo de 3,5, mas já está arriscado, né? O Atlético de Bilbao teve um jogador expulso, galerinha. Aí a vaca foi pro brejo aqui pro lado do Atlético de Bilbao, beleza? Jogo do Tottenham contra o Bordeaux, vamos acertando tudo. Jogo acima de 1,5 já bateu. Vitória do Tottenham para quem vai lá, que tem lá o pagamento antecipado, já bateu, beleza? Tottenham para vencer e marcar mais que 1.5 gol, já bateu também, né? Vai batendo, né? Falta aí só finalizar o jogo, beleza? Vai acertando tudo aí no Tottenham. Betis e Fiorentina, galerinha, vamos acertando, melhor falando, tudo novamente. Dupla chance no Betis com empate anula, jogo acima do 1,5, vitória do Betis, Xande Show aqui no jogo do Betis, acertamos tudo, beleza? E fica faltando, né, galerinha, os jogos do Santos, Santos, Criciúma, Botafogo da Paraíba e Cruzeiro, né? Jogo da Copa do Brasil. É aqui que tá o nosso bilhete da quinta-feira. A gente comenta aí no próximo vídeo, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, vamos começar, né? Nossos palpites dessa sexta-feira. Trouxe aqui os melhores jogos que eu selecionei, né? Aqui para o YouTube. O primeiro jogo é o Schalke contra o Paderborn. Galerinha, o Paderborn, quinto colocado, 49 pontos. Precisa da vitória, galerinha. Porque o campeonato já tá finalizando aqui, né? Campeonato da Europa, faltou só 3 rodadas aqui na segunda divisão da Alemanha, então o Paderborn tem que ir para cima com tudo, galera, para buscar a vitória e ficar entre os 3 primeiros, né? Os 2 primeiros sobem direto e o terceiro disputa um playoff. Paderborn, 49 pontos, precisa da vitória, né, para ultrapassar aqui o Magdeburg. Já aqui, galerinha, o Schalke 04 só precisa de um empate, né, galerinha, para fugir do rebaixamento. Ele com um empate aqui foge do rebaixamento, então acredito que o Schalke deve ficar na retranca, né? Até sair um gol. Se o Paderborn fizer um gol, aí o Schalke vai para cima com tudo. Se não, o Schalke vai fazer de tudo para empatar esse jogo, beleza? E ganhar esse pontinho que livra ele aí do rebaixamento. Galerinha, o Schalke jogando dentro de casa, 3 vitórias, um empate, uma derrota.
com 3 jogos acima de 1,5 gols. E o Paderborn vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com apenas 3 jogos com mais de 1,5 gols na partida. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Schalke e 2 empates, com 4 jogos acima de 1,5 gols. 3 jogos deram ambos marcos. Vou em gols, galerinha. Aqui o Paderborn vai fazer de tudo para vencer essa partida, vai para cima com tudo, pode fazer gols e sofrer gols. Então, jogo acima de 1,5 gols, esse é meu palpite mais provável, né? Vamos torcer, né, para o Paderborn furar logo a defesa do Schalke 04 para ele se abrir e sair mais gol, beleza? Enquanto não sair gols, galera, então vai ser retranca do Schalke, mas eu acredito que o Paderborn vai para cima e vai fazer um golzinho e vai forçar o Schalke para o jogo. Então, jogo acima de 1,5 gols, esse é meu palpite mais provável, beleza? E meu palpite arriscado, de cotação maior, eu vou só com fora com empate anula, galerinha. Possível vitória do Paderborn, mas vou me precaver com empate, beleza? Acredita aí que o Paderborn vai para cima, pode vencer essa partida, mas vou me precaver com empate. Fora com empate anula, beleza? Galerinha, eu vou de possível placar exato, vou de 2-1 para o Paderborn, 2-1 para o visitante, beleza? Galerinha, o próximo jogo é o Antalyaspor contra o Konyaspor, beleza? Campeonato da Turquia, ambas as equipes aqui no meio da tabela, beleza? Galerinha, o Antalyaspor dentro de casa, 4 vitórias e 1 derrota, todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcam. Curioso aqui, galera, que os últimos 5 jogos o placar foi de 2-1, ou para um lado ou para o outro, né? Interessante. Já o Konyaspor, galera, vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória, com 3 jogos com mais de 1,5 gol na partida, e confronto direto entre eles são 4 empates, galera, e apenas 1 vitória do Antalyaspor, pelo placar de 3-2, né? 3 jogos com mais de 1,5 gol na partida, 3 jogos com ambos, beleza? Galerinha, aqui eu também vou em gols, vou acreditar em um jogo para gols, eu vou em jogo acima de 1,5 gols, aqui no jogo do Antalyaspor, beleza? Joga acima de 1,5 para complementar um bilhete. E galera, um palpite de cotação maior também só vou em gols. Ambos marcam o jogo acima de 2,5, ou uma coisa ou outra, tudo junto, beleza? Aquela combinada que eu sempre falo para vocês. Possível placar exato, 2-1 para o Antalyaspor, 2-1 para o time da casa. Galerinha, nosso próximo jogo é o Randers contra o Nordsjælland, né? Campeonato da Dinamarca. O Randers, quarto colocado, o Nordsjælland, quinto colocado, 42 pontos. Jogando de casa, o Randers vem de 3 vitórias e 2 empates, com 4 jogos acima do 1,5 e 4 jogos com ambos. E o Nordsjælland vem de 4 derrotas e 1 empate, com apenas 3 jogos acima de 1,5. Beleza? Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Nordsjælland, 1 vitória do Randers e 1 empate. Todos os 5 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. Galerinha, eu vou em gols, vou acreditar em pelo menos 2 gols, que saia 2 gols na partida, eu vou do jogo acima de 1,5 gols. Esse é meu palpite mais provável. E meu palpite de cotação maior com mais risco, eu vou de dupla chance aqui no Randers. Vou arriscar no empate aqui, dupla chance, melhor falando, aqui no Randers, beleza? Casa com empate. Possível placar exato, vou de 2-1 para o Randers, 2-1 para o time da casa. Galerinha, temos Handerheim contra o Bochum, campeonato da Alemanha. Galerinha, o Bochum, lanterninha, 21 pontos, e o Handerheim, 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, 25 pontos. Handerheim, galera, precisa vencer. Faltam apenas, galera, para finalizar o campeonato, 3 rodadas, né? Então 9 pontos. O Handerheim está atrás aqui do Hoffenheim, 5 pontos, então ele precisa vencer, galera. Na verdade, precisa vencer as 3, né? Para tentar sonhar em sair da zona do rebaixamento. Já o Bochum aqui, galerinha, não tem praticamente chance mais nenhuma, porque fazendo 21 pontos, ele faria, vencendo as 3, faria 30 pontos, mas pelo saldo de gols aqui já está rebaixado. Então, o Bochum já está rebaixado e o Handerheim precisa vencer para poder sair da zona aqui do rebaixamento, né? Vencer as próximas 3 partidas, galerinha. É a única chance aqui do Handerheim, né? E torcer por um tropeço aqui do Hoffenheim. Galerinha, o Handerheim jogando dentro de casa, 4 derrotas e 1 vitória. E o Bochum vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória também. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias para o Handerheim, 2 vitórias para o Bochum e 1 empate. 3 jogos acima de 1,5 gols. O último confronto entre eles, galera, tivemos um empate aí de 0-0. Galerinha, eu vou em gols, né? O Handerheim precisa da vitória, vai para cima com tudo, pode fazer gols e sofrer gols, beleza? O Bochum joga aí sem compromisso nenhum, não precisa se defender, pode atacar aí à vontade, tanto faz ganhar e perder, para ele não importa mais em nada, a não ser para os jogadores que queiram mostrar algum serviço em campo. Então, vou em gols como palpite mais provável, jogo acima de 1,5 gols, para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima do 1,5.
E galera, como palpite arriscado, eu vou acreditar no Casa com empate anula. Vitória do Anderlecht com empate anula, beleza? Com galerinha, possível placar exato de 2-1, beleza? Anderlecht com empate anula, beleza? 2-1 placar exato. Galerinha, temos Nice e Rennes, campeonato francês. Nice, 6 colocados, 54 pontos. Precisa da vitória, né, galerinha? Para tentar ainda uma vaga aqui na Liga dos Campeões, entre os 3 primeiros. Faltam, galerinha, para o Nice aqui no campeonato, 3 jogos, né? Campeonato da Europa aí, a maioria dos campeonatos europeus finalizando, 3 jogos aqui para finalizar. Então o Nice precisa da vitória, galera. Se ele quiser ir para a Liga dos Campeões, vai pegar o Rennes, galerinha, que está aqui na 13ª colocação, 32 pontos, né? Precisa ainda pontuar, né, para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Ainda não está livre da zona do rebaixamento, porque aqui o Le Havre pode fazer ainda 37 pontos, beleza? E o Saint-Étienne pode fazer 36, então é um jogo importante também para o Rennes, que então precisa pontuar. O Rennes e o Nice precisa vencer. Nice joga dentro de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Todos os 5 jogos com marca 1.5 gol na partida. E o Rennes vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E apenas 3 jogos com mais do que 1.5 gol na partida. Confronto direto entre eles, né? Quase não sai. Confronto direto entre eles, galerinha. 2 vitórias do Nice e 3 empates. Apenas 2 jogos com marca 1.5 gol na partida. Galerinha, aqui eu vou acreditar para o Nice vencer um dos tempos. Nice para vencer um dos tempos, galerinha. Esse é meu palpite mais provável. Acredito que o Nice vai para cima com tudo. Então é Nice para vencer um dos tempos. Esse é meu palpite mais provável, beleza? Palpite arriscado, cotação maior, é vitória do Nice. Nice para vencer a partida. Galerinha, acredito em um jogo para gols também, né? Já esquecendo de falar. Eu acredito que em pelo menos 2 gols na partida. Jogo acima de 1.5 gol também acredito como palpite mais provável, beleza? Beleza, palpite mais provável. Jogo acima do 1,5 e Nice para vencer um dos tempos. Palpite de cotação maior, vitória do Nice. Beleza? Nice para vencer a partida. Possível placar exato, vou de 2-1 para o Nice. Beleza? Galerinha, Manchester City e Wolverhampton, né? Campeonato da Inglaterra. Manchester City tá aqui na 4ª colocação, 61 pontos. Mas tem, galerinha, Chelsea, Nottingham e Aston Villa aqui, né? Ameaçando ainda essa 4ª colocação do Manchester City. Ele precisa pontuar, galera, porque tem Chelsea e Nottingham com 60 pontos, né? Ambas as equipes 60 pontos. Então o Manchester City ainda não está garantido aqui na Liga dos Campeões. Então ele precisa pontuar e até mesmo vencer o Wolverhampton. Galerinha, faltam aqui para o Manchester City no campeonato inglês, faltam 4 jogos, beleza? E o que chama a atenção, galerinha, que depois do Manchester City e Wolverhampton, vai ter Southampton e Manchester City, e depois vai ter Crystal Palace e Manchester City pela Copa da Inglaterra. Eu acredito, galerinha, que no jogo desta sexta-feira, o Manchester City vai colocar seu time titular para o pessoal correr e vai descansar alguns de seus titulares no jogo aqui do dia 10 contra o Southampton, né? Para que no dia 17 ele esteja com todos os seus jogadores inteiros para disputar aqui a Copa da Inglaterra. Então, acredito que amanhã o Manchester City vai titular total. Esse é meu ponto de vista. Não vi ainda as escalações, beleza? E vai poupar os jogadores aí no dia 10, beleza? Vamos para cima. E acredito que o Manchester City vai fazer de tudo para vencer essa partida de amanhã, galerinha. Beleza? Muito importante para o Manchester City vencer amanhã. Galerinha, já falei, né? Manchester City quarto colocado, Wolverhampton 13º colocado, 41 pontos. Não tem mais pretensão a nada aqui o Wolverhampton, beleza? Manchester City jogando dentro de casa, 4 vitórias e um empate. Todos os 5 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam. E o Wolverhampton vem de 4 vitórias e uma derrota jogando fora de casa, com 3 jogos acima de 1,5. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Manchester City e uma vitória do Wolverhampton, 4 jogos acima de 1,5 gols. Galerinha, eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Eu vou de jogo acima do 1,5, como palpite mais provável. Manchester City vai para cima com tudo, pode fazer gols e sofrer gols, então eu vou de jogo acima de 1,5 gols, como meu palpite mais provável. E, galerinha, acredito também na vitória do Manchester City. Vou deixar aqui como palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco. Manchester City para vencer a partida, beleza? Vou de possível placar exato, 3-1 Manchester City, beleza? Galerinha, temos Porto contra o Moreirense, né? Campeonato português. Porto aqui na 4ª colocação, 62 pontos. Pega o Moreirense, que é o 10º colocado, 36 pontos. Galerinha, para o Porto, né? Faltam aqui 3 jogos, né? Para finalizar o campeonato. Tem 9 pontos em disputa.
Aqui resta o Porto buscar a vitória, galerinha, para assumir essa terceira colocação do Braga. O terceiro colocado, galerinha, vai direto para a Liga Europa. O quarto colocado disputa um playoff. Então, é melhor para o Porto ir para a Liga Europa, já direto para a fase de grupos. Então, acredito que o Porto vai buscar essa vitória aqui em cima do Moreirense, que não tem pretensão a mais nada. Beleza? Galerinha, Porto jogando dentro de casa. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos. E o Moreirense vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do Porto, beleza? Todos os 5 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. Galerinha, eu vou de Porto para vencer a partida, esse é meu palpite mais provável. Beleza, acredito na vitória do Porto. Acredito também, galerinha, que possa sair pelo menos 2 gols, mas entre 2 gols, aqui pagando 1,31 e a vitória do Porto, eu prefiro ir na vitória do Porto como palpite mais provável, beleza? Porto para vencer a partida, esse é meu palpite mais provável. Palpite de cotação maior, Porto para vencer e marcar mais que 1,5 gols, com um pouco mais de risco. Possível placar exato, 2-0 Porto, beleza? Galerinha, último jogo, né? São Paulo contra Fortaleza. Classificação, galerinha. Ambas as equipes estão no meio da tabela para baixo. São Paulo 10º colocado, Fortaleza 15º. Diferença de 2 pontos entre eles. São Paulo joga dentro de casa. Não perdeu nos últimos 5 jogos. 3 empates e 2 vitórias. Já o Fortaleza jogando fora de casa só venceu uma partida. Empatou 3 e perdeu 1. Beleza? Confronto direto entre eles, galerinha. São 4 vitórias do Fortaleza jogando fora de casa contra o São Paulo e 1 empate e 3 jogos dando acima do 1,5 e 2 jogos abaixo. Aqui para gol já fica um pouco complicado, né, galera? Porque ninguém sabe a tendência, né? Pode dar acima do 1,5 como pode dar abaixo. E o São Paulo já perdeu 4 vezes aí para o Fortaleza. Então é um jogo meio carne de pescoço aqui, beleza? Galerinha, vocês sabem o que significa carne de pescoço, é que é uma expressão que eu sempre uso, né? Deixa aí no comentário se vocês sabem o que é carne de pescoço. E deixa também, galerinha, seu palpite de placar exato aqui nos comentários, beleza? Deixa aí o seu comentário de placar exato aqui no jogo do São Paulo e Fortaleza para dar uma força aqui o Xande, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, meu palpite aqui nessa partida de São Paulo e Fortaleza, eu acreditar que o São Paulo dessa vez não vai perder para o Fortaleza. Eu vou de dupla chance aqui no São Paulo, como palpite mais provável, beleza? Do São Paulo com empate. Quem quiser uma cotação um pouco maior, vai de São Paulo com empate anula, possível vitória do São Paulo, mas se precavendo com empate, beleza? Esses são meus 2 palpites mais prováveis. E galera, meu palpite arriscado é jogo acima de 1,5 gols, para sair 2 gols na partida. Esse é meu palpite arriscado, jogo acima do 1,5, beleza? E meu palpite de placar exato, galera, vai ser 2-1 para o São Paulo, beleza? Galera, esses foram nossos palpites, né, para essa sexta-feira, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito do canal do Palpite do Xande, galera, e chegou até aqui, é porque gostou do conteúdo, né? Se inscreve no canal, galerinha, ajuda aqui o Xande, deixa seu like, beleza? Deixa seu comentário, ajuda aqui o Xande, beleza? Um vídeo alcançando 50 comentários, eu trago mais palpite para vocês, mais bilhete, trago bingo, beleza? Só preciso que vocês me ajudem também, beleza? Vamos para cima. Quer receber mais bilhete, bingo, alavancagem? Vem pro grupo VIP do Palpite do Xande, galera. Apenas R$19,99 mensal. Grupo VIP pelo WhatsApp, grupo VIP pelo Telegram. Como participar? Tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se não gostar dos palpites, não gostar lá do grupo VIP, devolução garantida do seu investimento nos primeiros 7 dias. Ficou lá 7 dias, não gostou? Pede a devolução que é garantida, a devolução do seu investimento, a devolução do seu dinheiro, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira, eu vou aqui, galera, eu vou no jogo do Rennes, Nice e Rennes, eu vou de Nice com empate anula, possível vitória do Nice, mas se precavendo com empate, então vou de Nice com empate anula, e vou na vitória do Manchester City. Acredito que o Manchester City vai fazer de tudo para vencer essa partida de amanhã, então Manchester City para vencer a partida e Nice com empate anula, beleza? Essa é a minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira. Quer mais bilhete? Grupo VIP do Xande, como participar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos pra cima. Vem com o Xande, galera, porque o Xande é show. Galerinha, desejo para vocês uma excelente sexta-feira, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beleza? Vamos pra cima.